Projeto Desmitificando Direito, começando aqui no Praia de Bela Shopping. Eu sou Carmela Bruni, coordenadora do projeto. Quero agradecer à Livraria Saraiva, que há quase 7 anos disponibiliza a livraria em todo o Brasil para eu realizar os eventos, levando o direito no cotidiano, de uma maneira, de uma perspectiva diferente e com um olhar, né, dessas pessoas, e dessa aqui que hoje está do meu lado especial, para que a gente consiga oportunizar um olhar, uma perspectiva, uma sensibilização do conhecimento de uma maneira diferente. Hoje o tema que nós escolhemos para tratar, e que eu estou roubando a revista do Sidney, é a fotografia como instrumento de humanização do direito penal. O Sidney Brzuska, que muitos conhecem já pelo trabalho na Vara de Execuções Criminais, e ele vai poder falar melhor do que eu até como é que está essa situação, de acordo com o interesse de vocês também, é falar justamente como é que a fotografia, por ser um fotógrafo também, interfere nesse olhar sobre a questão prisional, né? E como a internet também está possibilitando difundir isso de uma maneira diferente. Sem mais interferências minhas, eu só peço que assinem o livro de presença, peço que o Arthur mostre que está lotado aqui. Realmente a gente fez uma mobilização pelo Facebook e via e-mail, e eu agradeço muito a presença de vocês por estar aqui hoje. Sei que o espaço não comporta todo mundo e peço desculpas por causa disso, mas peço a compreensão também que a gente está, é uma maneira também de a gente estar mostrando que a gente tem que ter mais espaço, tem que ocupar espaço e quem sabe ter mais apoio para conseguir um auditório ou voltar, quem sabe, a ter o papo jurídico que ficava ali embaixo no saguão do prédio de Bela Shopping, né? Quem sabe a gente consegue retomar isso. Então, muito obrigada, assinem o livro de presença. O último recado, está passando um cartaz, tá? Que é referente ao evento que vai ocorrer no Presídio Central, no dia 9 de novembro. Eu peço que vocês leiam, né? E em breve já vai estar no Facebook rolando para que vocês possam participar e também compartilhar o que vai estar acontecendo. Muito obrigada por estar aqui. Além de tudo isso que eu falei sobre ele, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conversei na época que eu me interessei pela questão de estar mais próximo da realidade do Presídio Central de Porto Alegre, e uma pessoa que me estimulou e me estimula muito pelo trabalho que ele tem. E obrigada, Sidney, tá? Estar aqui hoje, para mim é uma alegria. Nós já tivemos evento no Papo Jurídico ali embaixo, falando sobre a questão da segurança pública, e como vocês estão vendo, que nem a hoje, estava lotado. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Agradecimentos aqui a Carmela pelo convite. E a minha ideia aqui é ter com vocês assim uma conversa bastante informal, assim. 40 minutos já está me limitando o tempo aqui. Tá? Mas bastante informal, assim, nós estamos próximos, né? E a Carmela me pediu para vir aqui falar um pouco sobre a fotografia e o direito penal, etc. Né? E primeiro, tem que fazer uma correção, porque ela falou: eu não sou fotógrafo, né? Na verdade, eu sou um sujeito aquele mediano, sabe? Existe um homem médio, aquele camarada, um homem médio, um certo eufemismo, assim, do camarada que não é bom em nada. É o homem médio, né? Quando eu era criança, eu sou despido, assim, de qualquer talento artístico, musical. Né? Sou uma negação para tudo quanto é coisas aí. Né? O fato de eu ser juiz, por exemplo, tem a ver com a minha dificuldade de não saber fazer contas. Né? E eu tinha que achar uma faculdade que não precisasse fazer contas, e descobri que direito não precisava fazer contas, então foi por isso. Né? Mas eu nunca fui bom em nada, assim, quando eu era criança, nas peladas lá do jogo de futebol, eu quase era o último a ser escolhido, assim, mais para compor o grupo. Né? Não sei tocar, não sei cantar, dançar, nada. Né? Mas fotografia é algo assim muito simples de fazer, é apertar um botão. Né? Uma criança de 5 anos faz isso. Né? E acaba sendo o que sobra assim, para nós, né? Comuns, né? Médios. Né? E eu sempre gostei de fotografia.
Apenas mais recentemente, essa questão de 1 ano, 2 para cá, é que eu procurei dar assim, alguma plasticidade assim, às fotografias. Tá? Mas eu não tinha isso, eu simplesmente mirava e apertava. Tá? Então, embora eu tenha assim, no sistema prisional um universo de talvez de 20, 30 mil fotos, tiradas nos últimos 15 anos, a maioria arrasadora dessas minhas fotografias são fotos ruins, né? Assim, do ponto de vista da fotografia. E o objetivo aqui dessa fala com vocês, então, não é fazer uma amostra fotográfica, até eu não tenho essa capacidade. Mas ontem à noite eu separei algumas fotos para trazer aqui. Mas essas não são fotos, assim, aquelas fotos bonitas do ponto de vista da arte da fotografia. Tá? Mas são fotos que, com exceção das primeiras, que eu vou passar bem ligeirinho, são fotos que acabaram modificando a vida das pessoas. E por isso que eu, assim, num apanhado rápido, trouxe algumas. E depois eu vou, à medida que nós for passando essas fotos, a gente vai conversando um pouquinho sobre elas. A fotografia, ela... Não sei se tem algum fotógrafo na plateia aqui, que até poderia explicar melhor que eu sobre isso. Mas a fotografia, ela não deixa de ser assim o registro da luz, né? O congelamento da luz, né? Nós enxergamos um reflexo, né? E vocês estão me enxergando aqui, a luz refletida em mim, e eu, mesma coisa de vocês, e a fotografia congela isso. Então a fotografia não deixa de ter assim essa coisa, né, interessante de lidar com a luz, e aquele momento registrado nunca mais se repete. Então, quando a gente olha uma fotografia, assim, a gente se lembra exatamente daquilo, né? Pode passar os anos, etc., porque nunca mais se repete. Todas as fotos que eu vou mostrar para vocês aqui não são muitas. Como eu não sabia que o público, etc., as fotos pesadas, assim, eu não trouxe. Tá? Talvez uma ou duas, assim, mais leves, eu não trouxe fotos pesadas. Tá? Mas são todas fotos tiradas dentro de presídios, com exceção de uma ou duas, ao longo assim, de vários anos, de vários presídios e de vários estados. Eu vou passar aqui bem ligeirinho as primeiras, tá? E antes eu quero assim, explicar assim, ó, há muitos anos atrás, quando eu comecei a entrar nos presídios e levar a máquina fotográfica, eu percebi que as pessoas privadas da liberdade, muitas delas não tinham fotografias suas com os familiares. Não tinham. Esse negócio da foto digital, celular, etc., é uma coisa mais moderna. Isso há 10, 15 anos atrás, quase não existia isso. Isso é uma revolução recente, assim. E eu percebi, então, que os presos não tinham fotos suas com seus filhos, suas com suas mães, suas companheiras, etc. E como eu estava sempre com a maquininha lá no presídio, eu tirava essas fotografias do preso com o seu familiar. E no interior é mais fácil isso. Algumas dessas lojas de fotografia, eu ia lá e dizia, o negócio é o seguinte, me faz o custo aqui, não vai tirar lucro na miséria, né? Me cobra só o custo. E essas fotos, então, eu entregava depois para a família, para os filhos dos presos. Eu percebi que os presos que botavam essa foto na parede da sua cela passavam a cuidar melhor daquela cela. Aquilo passava a ser um prolongamento assim, da casa deles. Mantinham a cela mais limpa, etc. Então, começou por aí, assim, essa situação de tirar foto, né, dos seus familiares. Bom, como nós temos uma limitação de tempo, eu vou passar umas aqui, mas bem ligeirinho primeiro, assim. E vocês vão ver, no decorrer disso, assim, como que o ambiente prisional, assim, é um universo, sabe? E muitas pessoas desconhecem o que se passa ali dentro. Tá aparecendo ali? Então, isso aqui são todas fotos tiradas dentro de presídios. Travou aqui, acho que aqui. Vou passar ligeirinho essas aqui, tá? Colorado.
Então eu vejo quando a gente olha essas fotinhas de criança assim, mas isso tudo dentro de presídio, né? Sabe? Já começa a mudar um pouquinho a nossa impressão. Só no presídio central, no ano passado, entraram mais de 20 mil crianças. Só no central. A estimativa é que só no estado do Rio Grande do Sul entre no sistema prisional todos os anos cerca de 100 mil crianças. Então, bom, começou aí. E agora então eu vou trazer algumas fotos para vocês verem como as coisas acontecem. Essa foto aí resultou na liberdade dessa pessoa. Esse sujeito estava preso há 15 anos no regime fechado. Como ele era um preso de bom comportamento, ele tinha a possibilidade de trabalhar fora do presídio ali. E ele um crime muito grave. Foi condenado a 80 anos de prisão. Ficou 15 no fechado. E quando ele foi avaliado, aquelas avaliações psicológicas, a psicóloga que o avaliou atestou que ele era um monstro e que ele não tinha como sair da prisão. E veio isso, e qualquer pessoa que decidisse aquele processo naquelas circunstâncias negaria para ele a semi-liberdade. Mas eu, como estava sempre lá na prisão, conhecia ele, sabia que ele tinha construído família, e eu tinha tirado inclusive essa foto dele com o filho dele. Eu sabia que isso é uma relação duradoura, etc, etc. Juntei esta e outras fotos dele no processo e progredi o regime dele, que você não vê. Então ele saiu da prisão por causa dessa foto. Isso faz uns 10 anos mais ou menos. No ano passado eu voltei a trabalhar nesse processo por força de um mutirão carcerário do CNJ. Por coincidência, esse processo voltou para minha mesa. E a última decisão dada no processo era aquela que eu tinha dado há 10 anos atrás, com essa foto. Ele está 10 anos na semi-liberdade, nunca mais praticou nenhum crime, nunca mais voltou para o sistema. Então, todas as fotos que eu vou trazer para vocês agora tem uma leve historinha, assim, porque a ideia aqui é como a fotografia interage, né? Então, eu vou ser rapidinho. Essa senhora aqui, Maria Isabel, o nome dela, eu a condenei por tráfico de drogas. Ela e o marido traficavam perto de um colégio. E eu a condenei a 8 anos de prisão. Como ela tinha vários filhos, um não está aqui, e tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Eram 6, não está aparecendo aqui. Ela respondeu, foi ela e o marido preso. E ela respondeu o processo em liberdade, como ele estava preso. Então, a sentença que eu condenei confirmou, ou seja, o tribunal confirmou a condenação. E nesse meio tempo eu acompanhei a vida dela porque ela visitava o marido preso. Então, nesses 2 anos, constatei que ela tinha parado de traficar. Ela nunca mais traficou. A casa que ela morava, ela alugou as peças para pessoas morar, e com essa renda então ela mantinha os filhos no colégio, assiados, etc, etc, etc. Ela inclusive pegava a garrafa PET, enchia de água, botava no sol para amornar, para poder dar banho quente nas crianças. E veio então a decisão do Tribunal de Justiça confirmando a condenação que eu mesmo tinha dado. E a decisão então que tem que se dar é: peça-se mandado de prisão. Isso veio para mim e eu disse: não, eu não vou expedir na prisão, porque o direito dessas crianças de ter uma mãe está acima do direito do Estado de puni-la. E eu só vou soltá-lo no dia que o pai sair da prisão e ter alguém para cuidar dessas crianças. E juntei essa foto no processo. E provoquei o promotor de justiça, porque eu queria que ele recorresse, e ele recorreu, porque eu queria um acordo, eu queria uma decisão de 2º grau, eu queria ver o tribunal dizer o que é mais importante: as crianças, a educação, etc., ou prender a mãe. Esse acordo ficou
se agravo, ficou 2 anos no tribunal, o tribunal não julgou. Né? Não julgou. Quando o pai saiu, ela se apresentou para cumprir a pena, foi presa e daí o tribunal deu por prejudicado o agravo. Mas essa foto então foi usada para isso. Esta foto aqui, que aparentemente é uma foto normal, simples de família, é uma foto assim que para mim foi muito impactante. Esse sujeito aqui é irmão daquele outro lá que estava com o menininho. Também mesma pena, etc. Era Natal, a gente fez uma festinha no presídio, daqueles brinquedos infláveis. Eu queria aquela foto, é porque eu gosto de dar a foto para a família, né? Daí quando eu entreguei a foto para ele, ele me disse que esta era a primeira foto que ele tinha com a família. Esta senhora ele conheceu depois de preso. Essas crianças foram geradas dentro da prisão. Essa menina aí, que é a filha dele, nunca tinha tido uma foto com o pai. E hoje é uma situação inadmissível, assim, para nós que a gente vive fazendo foto dos filhos dele. O Brasil, ele é signatário do Pacto São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que está abaixo apenas da Constituição Federal dos tratados. E esse tratado diz que a pessoa, quando é presa, ela tem direito de ser levada imediatamente à presença do juiz. Isso é um direito que todos nós temos. Mas isso é um direito que acaba não sendo executado e nós simplesmente não cumprimos isso. E existe uma prática de que quando há um abuso muito grande na hora da prisão, quando se dá tiro na pessoa, e às vezes erradamente, se faz uma ocorrência de tentativa de homicídio contra a pessoa para justificar aquela lesão sofrida. Então, o sujeito de torturador passa a ser vítima de tentativa de homicídio e o torturado de vítima de tortura passa a responder um processo por tentativa de homicídio. Isso é uma coisa que acontece com relativa frequência. Eu era juiz plantão, fui plantão no Foro Central aqui por muitos anos. Me veio a informação, e como sou juiz do presídio também, de que uma pessoa no flagrante ali não tinha condições de falar. Então eu disse, não. Como eu sei das dificuldades do Estado de apresentar o preso para o juiz, a viatura, nós não temos essa cultura, resolvi eu ir no presídio às 2 horas da madrugada. E quando eu cheguei lá, eu disse, olha, eu quero ver o preso tal. Aqui ele está me mostrando, ele tomou um tiro na virilha aí embaixo, sabe? Depois até afetou a coluna dele. Pedi para a brigada me trazer o preso tal. Não tem problema, porque é uma coisa rápida isso. Passou 1 hora e o preso não vinha. A galeria não entregou o preso para os PMs. Quando eu vi, veio um bando de presos assim, trazendo ele, porque os presos tinham medo de que, primeiro, não acreditavam que o juiz ia estar lá às 2 horas da madrugada, só isso era tochado, e segundo, eles achavam que fossem matar o sujeito. Então ele deu entrada, foi apresentado para mim não pela polícia e sim pelos próprios presos. Mas ele foi acusado igual de tentativa de homicídio. E esse preso aqui, isso é lesão de bastão. Isso é lesão de bastão. Eu identifiquei essa lesão, eu gravei o preso. Ele me disse gravado quem tinha feito essa lesão. Determinei a apuração e saí em férias, que eu estava nas férias. 10 dias depois ele apareceu assim.
troquei as fotos assim para não trazer as mais pesadas. Esta aqui é aquela situação do apodrecimento, né? O jeito que apodrece na cadeia. Realmente apodreceu. Ele morreu poucos dias depois dessa fotografia. Ele exalava cheiro de carne podre, assim. A lei autoriza, né, a concessão de indultos, né, que é quando o sujeito está muito mal, assim. Só que às vezes existe uma demora muito grande, né, para fazer os laudos, etc, né? E a foto é uma coisa rápida de você conseguir informação. Porque tem coisa que não precisa o médico dizer que o camarada está mal, né? É só olhar, né? Então, nos casos graves como este, nós usamos muita fotografia para evitar que as pessoas morram dentro da prisão. Então, onde tem a informação de estar muito mal, nós registramos essa foto, fala por si. Fala por si, tira o sujeito. Depois vai atrás da papelada, mas o camarada sai da cadeia. Não é aceitável deixar alguém assim na prisão, que entrou sadio, que contraiu tuberculose, que foi extraído do pulmão, e que depois da extração do pulmão foi devolvido para a cela, e cuja higiene era feita por outros presos na própria cela, que abanavam um ferimento que apodreceu e ia sair nos pedaços de carne, e que por essa fresta é possível ver o coração dele batendo. Esse sujeito aí, a pena que ele estava cumprindo era do roubo de um chinelo. Mas eu só estou comentando assim que como a foto ela permite assim que você faça às vezes uma intervenção mais rápida. Isso não está no sistema prisional, né? Vocês podem ver que quando alguém pega uma foto na rua, um filmezinho, a coisa fica mais ágil assim, né? Esse preso aqui é um caso que me abateu um pouco, embora com o passar do tempo assim a gente já seja mais calejado, mas esse caso aqui no mínimo me deixou meio assim invocado, sabe? Essa foto aqui eu tirei sexta-feira da semana passada. Ó. O sujeito tem 21 anos de idade. Nós temos uma alta taxa de homicídios, e as vítimas de homicídios, a maior parte delas são pessoas egressas do sistema prisional. Eu estava no Central na quarta-feira da semana passada. Um preso comentou de que havia um prêmio de R$7.000 para quem matasse essa pessoa. Razões da morte duas, basicamente. Primeiro, ele teria se recusado a cumprir a ordem da facção. E segundo, ele teria, aspas, colaborado com a justiça, entregando alguma coisa. Bom, na quinta-feira, então, eu providenciei a retirada dele do Presídio Central. E na sexta-feira eu tirei essa fotografia. 3 tiros nas costas, mais um na perna, 21 anos de idade. Isso aqui normalmente passa assim, isso não recebe nenhuma linha de jornal, entende? No máximo, quando recebe, é assim, acerto de contas, briga de traficante, né? Etc. Esse aqui, que eu saiba, não subiu nenhuma linha, né? Tá aí o rapaz. Isso aqui ficou meio fora do contexto, né? Essa fotografia eu tirei numa sexta-feira de noite, perto da meia-noite, dentro do presídio. Tinha pode que é 30 de 10 horas, tem a data na foto aí. Era muito calor. E estava comigo um policial militar, um jeito calejado, assim, sabe? E esse militar encheu os olhos de água. Encheu. Ele viu as crianças assim, que estavam num berreiro ali, entendeu? Ele
chacoalhou. Aí estavam as mãezinhas abanando as crianças. Esse fato aqui aconteceu próximo, eu não me lembro agora quando é que houve aquela situação daquela mulher lá no Irã, que estava a ser apedrejada, e as nossas redes sociais e mídia, etc. Teve muita preocupação no Brasil com a situação daquela mulher. Eles, poxa vida, nós com essas crianças aqui, ninguém fala nada, só porque é filho de preso. Esse aqui também é um caso, para mim, um dos casos mais tristes assim, que eu já enfrentei. Essa senhora é uma paraguaia e ganhou R$500 para trazer um pacote aqui para Porto Alegre. Quando eu estava grávida, né, aberto o pacote, maconha, foi para a prisão. Esse menino nasceu na prisão. E até o dia dessa foto ele não tinha por nenhuma vez sequer colocado os pés fora da prisão. Ele nunca tinha visto um cachorro, nunca tinha visto um gato, nunca tinha visto uma rua, nunca tinha visto nada. Pode ver que tem a data ali, 22/12/2009. Eu conversei com a assistente social do presídio, disse, vamos levar esse menino para casa aqui no Natal. Ela levou ele no Natal. E levou ele no Barra Shopping, que estava decorado. As crianças aprisionadas, elas têm um déficit de curiosidade, porque elas se enxergam sempre as mesmas coisas, né? Então, quando ele saiu da prisão, ele ficou deslumbrado, né? Com as ruas, com as luzes, com os barulhos, né? Ficou deslumbrado. E ao voltar para a prisão, ele não queria entrar, não queria voltar. E depois ele pegava na mão da assistente social e apontava para a porta. Consegui uma vaga para essa senhora, porque ela, para ficar com esta criança, teve que se apartar dos outros 6 que ela deixou lá. Consegui uma vaga para ela mais próxima e aí podia ficar lá com os irmãozinhos dele. Bom, mas daí o Estado não tinha o dinheiro, né, para custódia. Não dá para isso, é uma viagem muito longa, né? Não dá para botar uma criança dentro de uma viatura, num xadrez, a presa até se leva, mas uma presa com uma criança é ruim de levar. Então a gente teria que ir de avião, né? Daí o Estado não tinha como pagar as passagens. Aí nós fizemos uma vaquinha daí, né? Arrumar as passagens para levar essa mãe. Tinha que ter as passagens para ela e também as passagens para os agentes penitenciários, né? Fizemos a vaquinha, nós depois acabamos conseguindo um avião da FAB, aí, um desses que ia para lá e para cá, trazendo a minicada, botamos ela junto e ela foi embora. Esse é o Sotelo. Essa foto também tem a sua história. Pode ver que todas as fotinhas têm uma historiazinha assim, né? Essa teve uma importância mais para mim, assim, sabe? Essa senhora que está aí completará agora, mês que vem, 101 anos de vida. Essa senhora é a pessoa que mais fez até hoje, assim, para o sistema prisional do país, né? Depois nas outras fotos eu falo um pouquinho mais dela. Mas esse sujeito aí, então, ele era preso. É preso ainda. Agora está terminando a pena dele. Tá? E ele faz 10 anos que ele cuida dela. Tá? Ele que a lava, dá banho, etc. etc. E ele passou a cumprir pena na casa dela. E alguns anos depois, que ele estava cumprindo pena lá, ela chamou e disse assim, olha, Roberto, agora tu vai me dar uma coisa que todo bandido tem. Já vi uma relação de confiança, criando, já estava ali há 2 anos.
agora tu vai me entregar uma coisa que todo bandido tem. O que? Tua arma. Pegou ele no contrapé. Ele foi lá no alojamento dele, no semiaberto, pegou o 38 dele, tá? Entregou para ela. Ela chamou o pai dele, entregou a arma para o pai dele e disse que daquele dia em diante ele não precisaria mais da arma. E ele nunca mais pegou uma arma. Faz 10 anos isso. Essa senhora que está aí, talvez algumas de vocês conheçam, não? Em 1987 ela foi refém de um motim no Presídio Central. E essa pessoa que está do lado dela foi o seu algoz, o preso que a manteve sob arma durante horas. Passam-se tantos anos, tá? Esse senhor aqui é a pessoa há mais tempo aprisionada no estado do Rio Grande do Sul. Não tem nenhuma pessoa presa há mais tempo que ele. Possivelmente seja uma das pessoas que esteja mais tempo preso no país. Ele tem, fará agora 55 anos, ele está preso desde os 14. Entrou na FEBEM, sai da FEBEM, entrou no sistema prisional, nunca mais saiu. Faz 1 ano e 8 meses que ele trabalha na obra do Tribunal de Justiça. Tem carteiras, pela primeira vez na vida ele teve identidade, pela primeira vez na vida ele teve uma conta no banco, etc. Mas por essas coisas que a vida nos reserva, ele acabou se encontrando com ela. Por acaso, porque ela faz um trabalho voluntário na nossa casa prisional. Ele não a conhecia, não lembrava mais dela. E eu chamei, né? E aí perguntamos lá, e ele, né, ele começou a falar como é que era o motim, ele estava arrependido o que ele tinha feito, etc, etc. Eu disse, não, mas olha, a tua vítima é essa aí. Essa é a tua vítima. E aí houve um momento aquilo da emoção, né? Porque a reconciliação e o perdão, embora o Brasil não tenha isso como fase da pena, deveria ter. Essa é a última fase da pena. Entende? Nós começamos com o castigo, castigando o cara, judiando o cara. Tá? Depois nós vamos recuperar o sujeito. Né? Daí nós vamos devolver ele à sociedade. E por último ele tem que se reconciliar com quem ele lesou. Mas nós não fizemos nada disso, nós nem punimos, nem recuperamos, né? E muito menos reconciliamos. Mas aqui nesse momento então conseguimos reconciliar, que é uma coisa muito rara. Teve uma situação no estado de Minas Gerais onde um preso cometeu um latrocínio, e aí é muito ruim a reconciliação porque a vítima morre. Lá se conseguiu a, aspas, reconciliação. O preso não sossegou, porque foi um trabalho grande, né, enquanto ele não doasse um rim para alguém. Aí ele conseguiu doar um rim para uma criança, uma pessoa jovem. Então, na cabeça dele, ele conseguiu assim, devolver uma vida porque ele tinha tirado uma vida. Aqui eu trouxe assim mais a título de informação, tá? No Presídio Central de Porto Alegre, entre o ano passado e este ano, foram apreendidos 2.800 telefones celulares. 2.800 telefones celulares. Então isso é uma coisa assim, muito recorrente. Tá? Não vou aprofundar nisso aqui, mas é uma situação bem complicada. No mesmo Presídio Central, nos últimos 2 anos e meio, nós apreendemos dentro do Central 47 armas de fogo industriais. Não é trabuco. Então apreendemos 2.800 telefones celulares, 47 armas industriais, 50 quilos de droga. O Central de Porto Alegre é a maior boca de fumo do estado do Rio Grande do Sul,
paga e sustentado por os nossos impostos. Então isso a gente tem que refletir sobre isso, até quando é que nós vamos sustentar um sistema desses. Esta pistola que está aí, uma pistola nova, moderna, da Taurus, fabricada aqui em Porto Alegre. Quando foi apreendida a arma, eu mandei um ofício para a Taurus, para quem vocês venderam essa arma? E a Taurus me respondeu que vendeu essa arma para os Estados Unidos, há 2 anos atrás. Nem deu bem 2 anos. E daí é de se questionar como é que uma arma que, em tese, foi exportada, né, para Miami, 1 ano e pouco depois é apreendido dentro de uma galeria de um presídio com arma de uso restrito, inclusive 9 milímetros. As pessoas estão meio fora de ordem, tá? Eles são naquela história da saúde que eu falei antes ali. Onde é que está meu tempo aí? Não, a gente tem depois a gente prefere abrir para perguntas ou quer escutar um pouco mais para escutar? Então, daí... Esse sujeito é triste e engraçado a história dele. Já era noite, não, Zé Deus. Já era noite, eu estava na PEG, lá em Jacuí. E aí eu vejo esse camarada aí. Vejo que ele não tem força para manter a cabeça ereta, né? Então, eu chamei ele e disse, escuta, o que tem? Daí disse assim, tem HIV, hepatite, tuberculose e outras doenças ainda não identificadas. Mas como é que conseguiu ser preso com tudo isso? Né? Daí assim, eu estava numa boca de fumo, a polícia bateu, todo mundo correu, e eu fiquei. Está acusado de traficante, artigo 33. Inclusive ele me mostrou a mão, ele teve um tiro na mão. E ele disse, não, esse tiro aqui é o seguinte, eu estava tão fissurado na pedra que eu disse para o traficante que ele podia me dar um tiro na mão, que eu deixava ele por uma pedra, e o cara deu o tiro e me pôr na mão. Esse aqui não é o presídio mais lotado que eu já fotografei, mas é o piores condições que eu já vi. É isso. Então por isso que ela tem uma importância mais para mim, assim, né? Eu nunca tinha visto gente enjaulada dessa forma aí. Então. E os caras ainda ficam contentes. É muito lotado isso aqui. Amém. Até tirei uma foto com os caras depois. Esse aqui é o melhor presídio que eu já vi. Não, o pior é que é o melhor. Então, para mim, essas fotos têm muita importância. Tá? Essa galeria está totalmente lotada de presos. Tá? Completamente lotada. Asepsia total. Controle total do Estado sobre o que acontece ali dentro. Bom, essa aqui é em Cachoeira do Itapemirim. Isso aqui houve uma certa cópia de um padrão americano e foi adaptado aqui para o Brasil. Tá? É uma prisão assim, higiene assim, impecável. Tá? A presa, quando vai para visita íntima, recebe aí essa é a sala íntima, lençol, shampoo, toalha, tudo direitinho. Trabalho. Esse aqui é o banheiro das visitas do presídio. É mais limpo que os banheiros desse shopping aqui. O presídio realmente funciona. Então nós temos muitas realidades, assim, sabe? Isso aí, tá? Nós ainda temos no Brasil, por exceção, nós ainda pegamos, essa aqui eu tirei lá no fundão do Nordeste, fotografei, esses são 2 adolescentes, estavam dentro de uma prisão. Alô? Aí, 16 anos. E esse aqui eu também tirei numa delegacia de polícia no interior do Nordeste. E essas pessoas, nenhuma delas sabia por que estava presa. Até teve uma situação interessante, que não aparece nessa foto, porque eu fui lá para ver as condições da instalação da prisão. E
disse, olha, eu tenho as condições aqui, a situação individual, depois, agora não. Tá bom. Aí fiz as imagens e tal, e daí depois um deles vem e diz assim, doutor, eu sei que o senhor veio aqui, ver as condições e tal, mas eu só podia ver só o meu caso. Tá. O que tu quis? Eu só queria saber por que eu estou preso. Só. O cara muito submisso, assim, né? Tá, mas tá preso há quanto tempo? 2 anos e meio. Não subi nenhum papel, até agora não subi nada. Então me dá teu nome aqui. Aí peguei o nome dele, cheguei lá no fórum, disse, olha, eu quero a ordem judicial que mantenha essa pessoa presa. Daí o pessoal sai a carta e não acha. E daí por 2, 3 dias eu quero a ordem judicial, porque eu estava coordenando um trabalho lá para o CNJ, eu estava de unha grande, então quero era a ordem judicial. Bom, lá daí de repente sai um alvará e a pessoa é posta em liberdade. Bom, o que tinha acontecido na época? Ó, aquele sujeito foi preso numa tentativa de furto. Tá? O juiz não homologou o flagrante, porque entendia ali que não estava bem caracterizado, aquilo ali e tal, mas quem sabe tivesse alguma coisa, né? E aí decretou uma prisão temporária para ele, por 5 dias. Aí termina os 5 dias, o sujeito não é solto, não recebe um alvará, arquiva-se o inquérito, porque não tinha nada, o camarada ficou esquecido. Esse aqui foi o pior semiaberto que eu já vi na minha vida. Já foi fechado esse prédio. É uma construção de 1930. Esse aqui é um dos casos mais graves que eu já vi também. O sujeito estava condenado a 2 anos de prisão. Entre o fato e a prisão dele, ele havia tomado uns tiros. E aí ele entrou na prisão, quem cuida são os outros presos, se ninguém cuida, e ele acabou ficando com esses buracos aí. É bem profundo assim. Essa aqui foi uma das celas mais engraçadas que eu já vi. Essa é uma cela, o camarada ele construiu, que não tinha espaço na galeria, então ele fez um puxadinho lá no pátio, fez uma barragezinha ali para o esgoto não invadir. E ele morava aí, essa era a cela dele, entendeu? E criava uns pintinhos do lado para ter um suplemento alimentar. Pode ver, ó. Isso. Essa foto para mim também teve uma certa importância. Olhei para esse sujeito aí, você foi no interior do sertão, lá, na cidade de Petrolina. Por que o senhor está preso? Tóxico. Mas o que o senhor fez? Aguador. Como é que é a história? Lá tem aquele polígono da maconha, aquele negócio lá, sabe? Você no meio do sertão. E lá não tem água, né? Muito seco, muito árido, não chove nunca. Mas existem poços. Tá, não? Então o que o pessoal faz? O pessoal vai lá, contrata um miserável lá do sertão para aguar as plantinhas. Tá? O sobrevoo de avião, é tudo marrom, um quadradinho verde. Ó. Pega o sujeito dando água para as plantas. Então, aguador, ele ganhava R$50 e tomou 8 anos de cadeia. Entendeu? E como é que o pessoal faz as tatuagens, né? Aí não tem asepsia, assim, né? É bem complicadinho de ver isso aí. A distribuição da comida. É comum o familiar levar comida, ou o preso comprar, então se faz a comida na cela e se divide. Alguns estados do Brasil
algumas delegacias de polícia no Brasil não têm serviço de alimentação. Tá? Não existe cozinha, o Estado não dá comida. Tá? Existe um chamado vale preso. Tá? Então o Estado dá para o preso R$20 por mês, e nesses 20